Ok, de volta. Atenção, gente, para essa informação que eu vou passar agora para vocês. Embora o prefeito Vinícius Clausen tenha dito, aí entrou nas redes sociais e falou, olha, vou botar ônibus de graça no dia da eleição. Tá? Não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. Atenção para essa informação. A gratuidade no transporte público nas eleições é uma determinação do Superior Tribunal Federal. Ela é regulamentada pelo TSE para garantir que todo o eleitorado participe da eleição. E que aí, condição econômica, se a pessoa tiver ou não dinheiro, ela não vai pagar ônibus nesse dia. Isso é uma determinação do Superior Tribunal Federal. Exatamente, é no Brasil inteiro, isso não é só Teresópolis, é no Brasil inteiro. Então, os ônibus vão funcionar de 6 da manhã até as 8 horas de domingo, até as 8 da noite de domingo. E isso também não é de graça, não. Quem vai pagar por isso aí, a prefeitura tem que pagar. A empresa ela não tem que botar o ônibus de graça. Agora, quem vai pagar é o outro prefeito. Com certeza, quem paga é o outro prefeito. E o Vinícius, ele entrou aí, o prefeito Vinícius Clausen, dizendo que ele vai colocar ônibus de graça no domingo. E não é assim. O ônibus é uma determinação do Superior Tribunal Federal em todo o país. Só para você ficar sabendo que domingo você não paga ônibus. Não desmonta o cara. Em Teresópolis, no Brasil inteiro. Não desmonta. É a única obra que ele ia fazer de ter ônibus de graça na eleição. E você está dizendo que não foi ele, isso? Ué, mas não foi mesmo, Ele falou que botou ônibus de graça, não é ele que botou. Vai sobrar mais um precatório. Porque isso, é típico isso é típico das pessoas pequenas, né? Porque o que ele tem que fazer agora é informar, ônibus de graça, vá votar. Porque o ônibus de graça é para facilitar o voto. Sim, então, claro. a cidadania está em você convencer a pessoa que tem até o ônibus de graça para ela ir, entendeu? A função do poder público agora é convencer as pessoas, informar os horários de ônibus, informar as linhas, porque essas pessoas que, de repente, não estão acostumadas a andar de ônibus, né? É mais cômodo, às vezes, você ir de ônibus e votar, né? De graça, então, não tem que se preocupar com estacionamento, não tem que se preocupar com nada, né? Então, é o contrário, né? Não, fui eu que consegui, né? Eu estou anunciando para você, olha que presentão que eu te dou, né? Só falta ele pedir para votar num candidato qualquer, em função dele estar arrumando esse ônibus de graça aí, que, na verdade, quem arrumou é uma decisão da justiça e não um favor político de ninguém. Por falar em votar em candidato, a pessoa, pergunta que ficou antes do comercial, a pessoa que está indecisa, Roberto Petro e Vanderlei. Nesse momento, o que ela tem que ver? Se ela está indecisa, é porque ela ainda não sabe, obviamente, tem pessoas que não sabem ainda nem quem são os candidatos, mas, principalmente, o que ela tem que começar a ver? Eu acho que ela tem que tentar buscar o perfil de cada candidato, né? Eu gosto muito do olho no olho. O cara, você olha para ele e fala, esse aí não dá para engolir, né? Eu acho que ela tem que olhar o perfil de cada candidato, a história desse candidato, o seu vínculo real com a cidade, que acho que é uma coisa importante. Não adianta nada, mas eu não consigo admitir, né, sem fazer campanha para ninguém, pelo amor de Deus, mas eu não posso admitir que o meu vizinho sabe arrumar minha casa melhor do que eu. Não dá. Isso não existe. Então ela tem que estar atenta a essas coisas. Cuidado com isso aqui, ó, com o WhatsApp, Facebook. Não, hoje eu já recebi, né, uma montagem de um candidato a vereador falando de um candidato a prefeito, mas você via uma montagem tão mal feita, sabe? E as pessoas recebem aquilo, aí ainda pegou aquilo, olhou para mim e falou, pô, isso é verdade? Eu falei, pô, Ed, tá vendo que está tudo... Porque você vive num momento de preocupação. Eu vejo essa eleição como um momento tão importante para a cidade que as pessoas têm que estar mais atentas a isso. Eu, quando vejo alguém falar, olha, não vou votar, estou cansado de votar, ninguém nunca faz nada, ninguém fez nada, olha só o que aconteceu, eu fico preocupado. Porque quando você se omite, né, o mal, ele cresce. Então você não pode se omitir, mesmo que você erre. Então eu penso que as pessoas têm que estar muito atentas ao que está acontecendo,
cuidado com essas informações que estão tendo aí no WhatsApp. Procurem as informações na imprensa. Na imprensa. Você tem a história das pessoas, talvez não tenha a história de um dos candidatos, mas na maior parte dos candidatos tem a história deles aqui no diário. Vai no G1, vai no Globo, bota lá o nome do cara, vê o que tem. Vê o que tem. Como é que é essa pessoa? Verdade. Tem postura, é séria, não é séria? Veja bem, ninguém está livre de cometer erros, Vanderlei. Ninguém está livre de cometer erros. Mas eu acho que tem questões que são fundamentais e importantes para a cidade. E tem que ter cuidado com isso. Então, eu acho que e acima de tudo, não deixem de votar. Não deixem de votar. Eu acho que isso é a questão mais importante que tem. Porque se você se omitir, você vai deixar a responsabilidade de decidir pela sua cidade na mão dos outros. A Maria Aparecida colocou aqui, está difícil confiar. Indecisão total. Tem muita gente indecisa, Vanderlei. Oi? O problema do indeciso, que se estima aí em 1/3 do eleitorado ainda indeciso, ou então não tão certo do voto, que já daqueles candidatos que eles escolheram, é que aparentemente, o eleitor indeciso é um que procura muito, mas é também um que procura muito e exige muito, mas é também um que está deixando para depois uma coisa que ele era para estar fazendo já há bastante tempo, né? Pesquisar os candidatos, porque, na verdade, quando você elege um prefeito, você não está agradando um vizinho que te pediu voto, ou um amigo, ou o camarada do Uber que falou que aquele cara é muito bom e você se emprenhou com aquilo. Você está colocando um camarada que vai te diminuir a fila na UPA, que vai te dar uma merenda, vai dar uma merenda melhor para os filhos na escola, que vai melhorar a questão da cidade em todos os aspectos, porque é o cara que vai administrar a cidade. Então tem que se votar com muita consciência. Agora, eu peço sempre que as pessoas olhem para o passado. E quando a gente fala de passado, o pessoal pensa muito em saudosismo. Como é que era bom aquele tempo antigo? Nada, o tempo era tão ruim, tão difícil como agora. A vida nunca foi fácil para o homem sobreviver nela. E o olhar para o passado é importante, porque ele remete a alguns aspectos que já aconteceram em Teresópolis e levou a cidade ao caos, né? Já se votou em gente que não se conhecia e deu no que deu, e mais de uma vez. Nós já tivemos muitas experiências ruins no passado, e as pessoas querem repetir o raio da experiência ruim do passado, né? Olha o que aconteceu em 2018, com a retirada do Tricano do cargo e do Sandro Dias, e uma eleição extemporânea em Teresópolis. 9 candidatos foram para a urna, ofereceram os seus nomes. Todos, praticamente, quase todos eram conhecidos. Tinha ali ex-vereadores, ex-prefeito, né, ex-deputado. Nós tínhamos uma possibilidade de escolha muito grande. O eleitor, não, esse aqui eu não quero, esse aqui já é isso, esse aqui dizem disso dele. Escolheu um desconhecido. Sinceramente, olha, desculpa a palavra, olha a merda que deu. Olha o caos em que a cidade mergulhou por votar num desconhecido, né? Votar numa pessoa que não sabe o que é uma sarjeta, o que é um paralelo, o que é um asfalto, o que é uma fila de UPA, o que é uma fila de ônibus, o que é um abrigo de ônibus. Então, o grosso do eleitorado, a maior parte do eleitorado hoje em Teresópolis, são de pessoas que têm uma dificuldade muito grande, que levantam cedo e vão dormir tarde, que têm 2 empregos, que trabalham longe, que dependem de pagar passagem, ou seja, vida difícil, né? Esse eleitorado. E esse eleitorado ele está representado nesse eleitor indeciso, porque ele também não quer votar em qualquer um, não, ele está procurando, né? Então, ele tem que pensar em votar em pessoas que conheçam também essa realidade, né? Não é naquele cara que passa com o vidro fechado até em cima e que nem olhar para quem está na calçada olha. Então, ou seja, a primeira exigência para o eleitor seria de votar em quem conhece. Não tem cabimento você votar em desconhecido, né? Porque o problema nosso, na eleição passada, foi votar em desconhecido. Porque ele é desconhecido, é muito fácil você nunca ter tido notícia disso ou daquilo, porque você nem é daqui, ninguém sabe onde é, não dá nem para criticar uma pessoa que você não conhece. É muito fácil, é um cara que chegou zerado, ninguém sabe nada da vida dele. Então, nós tivemos essa experiência em 2018. Foi uma das piores experiências políticas que nós tivemos. Porque elegemos muita gente, mas a cidade elegeu uma pessoa, um neófito, uma pessoa que não sabe nada de nada, e que complicou a cidade na área da saúde,
Imaginar que esse cara fechou 5, 6 escolas e até hoje não abriu. Nós estamos com a escola há 4 anos fechadas. Que tem uma obra na Praça Olímpica, na Feirinha do Alto, há 3 anos e meio que não está pronta e ele não consegue inaugurar nem 70% dela, que é o que ele previa inaugurar para o candidato dele ganhar a eleição ou para faturar mais votos. Ou seja, esse é o caos que você coloca quando coloca-se alguém que você não conhece. Porque você pode criticar alguém que você já viu a gestão dele. Não gostei disso que ele fez, isso aqui não ficou tão bom, mas ele fez, ele colocou em prova, né, a sua capacidade de fazer, de realizar. E o desconhecido é um risco muito grande. E esse eleitor indeciso está na mão dele a eleição, porque não é verdade que esse tem tantos votos, esse tem tanto por cento, tanto por cento, tanto por cento. Nada disso, isso é pouco, isso é um patamar muito baixo quando esse eleitor indeciso dizer, esse que eu quero. E quando ele começar a decidir, ele vai tirar um cara de uma posição, vai mexer nas posições que as pesquisas mostram, né? Então, a responsabilidade dele é muito maior. Então, hoje, a cidade está na mão dessas pessoas indecisas. O eleitor que já decidiu por um outro candidato está na mão dessas pessoas indecisas, porque são elas que vão decidir o futuro de Teresópolis e podem levar a cidade para uma condição boa ou razoável, ou pode levar a cidade para uma situação ainda pior do que já está. Porque nós tivemos casos aqui, uma coisa é você pegar, colocar uma empresa zeradinha na mão de alguém para administrar. Outra coisa é pegar uma empresa quebrada, devendo, falida, com todo tipo de problema, com o pessoal não querendo comprar o produto dela para alguém gerir. E o que nós temos hoje é uma prefeitura muito pior do que esse prefeito que está aí pegou em 2018. Ele deixa uma prefeitura muito pior. Ele deixa uma prefeitura sem obras reais, né? E entrega uma prefeitura com escolas fechadas, com a fila da UPA muito maior do que era antes, com os exames demorando muito mais a serem entregues do que entregava antes. Ou seja, tudo que tinha, todo o serviço que a prefeitura prestava, ele está entregando isso pior. Então, e pega também uma prefeitura com muito mais dívidas, muito mais precatórios, 3 vezes mais precatório do que ele pegou. Então, um cara que fala de precatório e entregar a prefeitura com 3 vezes mais em quantidade, não só em volume, em quantidade de precatórios, então você está falando disso. Se não tiver uma pessoa que tenha a capacidade de administrar, vai dar problema. Se não tiver uma pessoa com capacidade real, com conhecimento de articular, de conversar, porque a política é a arte da conversa. A política se governa fazendo conversas com todo tipo de gente, porque a cidade é composta por todo tipo de gente, não é só por empresários, só de gente do bem. A cidade tem uma composição muito, muito homogênea, né? É muito complicado você falar. Então, você tem que entender que você é prefeito de todos e que você tem que resolver o problema de todos, até aqueles problemas que não mexem contigo, né? Você tem que preocupar com lá aquele finzinho da servidão, lá com aquela estradinha lá no interior do 3º distrito ou do 2º, que é mais longe ainda, e tudo isso faz parte do caldo de preocupações do prefeito. Então, tem que ser alguém realmente com capacidade também de diálogo, de relação com a política estadual e nacional, que se relaciona com os senadores, com deputados, com o governador. Tudo isso é muito importante. Esse 30%... Vai precisar desse dinheiro. Um prefeito não constrói dinheiro, não constrói hospital, ou uma casa de saúde, ou um posto de saúde, com conta 00 mais. Foi tempo isso. Que você tinha um prefeito no final do mandato, ele entregava 5, 6 postos de saúde com dinheiro do IPTU, com dinheiro da renda própria. Hoje depende dessa conversa. E essa conversa depende de habilidade. O prefeito é o bom político é um bom conversador. E aquele conversador que, no final de meia hora, ele sai com alguma coisa dentro da pasta, levando para a sua cidade, de projetos, de ideias, de conquistas, né? Porque todo mundo está negociando interesses, negociando projetos, negociando o que vai ser bom para ele. Quando você conversa com um deputado federal e ele promete te colocar uma emenda, para você está querendo aquela emenda, já pensando o que ia fazer com ela. Vou fazer um canil, fazer um posto de saúde, fazer uma escola. O deputado está pensando em 500 votos na cidade, 300 votos. Essa é a negociação da política, né? Essa é a conversa que tem que ser tida. E por isso que é preciso um bom conversador. E eu não sei, aí vai depender desses tais, perto de 30% de eleitor indeciso, olhar para esses candidatos também com esse perfil de ser um bom conversador, de ser um bom conquistador de ajudas para a cidade. Roberto Petro, eu vejo o próximo prefeito, ele tem que pensar hoje num grande hospital para Teresópolis, ele tem que pensar
que o Alto, por exemplo, está se transformando num grande ponto turístico. Aquilo ali é para se trazer muito dinheiro para a cidade. E esse crescimento, esse pool de construções que estão acontecendo em Teresópolis, independente do governo que está, mas o próximo prefeito tem que pensar nisso, principalmente num grande hospital. Não tenha dúvida. Eu acho que eu tenho andado muito, Hélio, e eu acho que a prioridade hoje da cidade é a saúde. Sem esquecer essas outras situações. Ontem uma pessoa me perguntou, numa reunião, não tem dinheiro para comprar Nova Algina na UPA? Como é que se fala em construir o hospital? E eu falei isso. Olha só, se você tiver um prefeito articulado, que tenha boas relações com senadores, deputados, com governos, você vai buscar o recurso. Porque a construção de um hospital hoje não pode ser com o dinheiro da cidade. Tem que ser o dinheiro novo. Tem que ser o dinheiro de fora. E a gestão... O dinheiro para a gestão. Tem que ser. Se você não tiver isso, você não vai conseguir fazer nada na cidade. Porque a cidade precisa de muita coisa. E tocar o dia a dia da cidade. A gente tem que ter uma cidade que o povo possa ter de novo, o orgulho de ser teresopolitano, o prazer de andar na sua cidade, de ver uma cidade limpa, uma cidade arrumada, uma cidade, né, com perspectiva de evoluir, para você poder trazer o dinheiro novo para cá, o turismo para cá. Alguns empreendimentos da cidade estão hoje florescendo. Um empreendimento grande no interior que deve ser, e vai ser daqui a pouco, talvez, um dos principais atrativos turísticos da cidade. Mas a gente tem que ter essa visão do todo. Do todo. Não adianta nada você pensar, olha, hoje, se você perguntar qual é o melhor ponto turístico da cidade, o que tem turismo na cidade? Vamos falar da feirinha. Feirinha. Daqui a pouco não pode ser, olha, vai ser a vinícola. Não, tem que ser um todo. Teresópolis já foi. Se fala, porque a CBF... E a gente ouve coisas, Vanderlei. Vou contar uma historinha para vocês aqui rápido, não sei se você trabalha no comercial. Quando eu ouço as pessoas falarem, não, absurdo Teresópolis não ter um museu do esporte com a sede da CBF aqui. Pô, eu também penso assim. Só que eles não viveram a cidade, porque eu sentei, na época, com o Ricardo Teixeira, que era o presidente da CBF, e fiz algumas propostas para ele. Na pedido de abrir a CBF para visitação, eu queria primeiro fazer um estádio de futebol aqui em Teresópolis. Eu entendia que se tivéssemos um estádio aqui de 30 mil lugares, até o Parque de Exposição seria uma área que já permitiria isso, que a nossa ideia é trazer o parque mais próximo do centro da cidade, né, mais próximo da cidade, construir um estádio aqui. Um estádio. E teria o apoio da CBF se a gente construísse fácil. E o Ricardo Teixeira falou, prefeito, eu não quero ter estádio aqui para a CBF, sabe por quê? Porque o que me garante eleito é levar um amistoso da CBF para Manaus, para o Rio Grande do Sul, porque eu tenho que agradar as federações, porque quem me elege é as federações. Uma conversa muito franca. Falei, tá bom. E um museu do futebol? Aí ele falou, já está sendo construído lá embaixo. Não tem como fazer aqui. Você abre uma filial para concorrer, né? Aí eu falei para ele, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um túnel do tempo aqui. Aí ele, que túnel do tempo é esse? Eu falei, quando você entra ali no terreno do CBF, tem uma vala um pouco mais baixa ali, que fica do lado dos campos. Eu falei, vamos construir aqui uma área onde a pessoa entra, vai pegar desde a primeira Copa do Mundo até a última, com história de cada uma. E que você, quando o Brasil foi campeão, você vai ter lá o uniforme do Brasil da época, a Sim. história da época, você tem Para trazer o clima, né? a música da época, até chegar no final. Ele, não, mas, olha só, pode cobrar ingresso, em cima disso você monta uma pequena arquibancada, que quando o seleção estiver treinando aqui, você pode ter isso daí. Ele falou, não, mas quem vai bancar isso? Eu falei, o patrocinador da própria seleção, quando chegar no final desse turno, você faz um hall, onde vai ter lá, na época, era
a DIMEP, a Antártica, o Itaú, enfim. Vai ser bom para todo mundo. Foi a única coisa que ele falou. A ideia não é ruim, não. Isso vai dar dinheiro. Foi a única ideia que ele aceitou. Depois acabou sendo... Né, aconteceu. Então as pessoas falam e trazem ideias mirabolantes sem saber que alguém já tentou fazer e não conseguiu. E não adianta você querer sem alusão à roda gigante, mas querer reinventar a roda, Vanderlei. As pessoas têm que viver um pouco mais da cidade para saber e conversar com as pessoas. Você já tentou fazer isso? A ideia é boa para tentar fazer isso. E o principal, Roberto, é que enquanto você está pensando em sonhos assim mirabolantes, as pessoas estão chegando em casa às 9, 10 horas da noite e andando 300 metros dentro de uma servidão, completamente às escuras, Exatamente. com esgoto a céu aberto passando nelas. Essa realidade essa é a Teresópolis real, né? Porque o candidato hoje que mais conhece Teresópolis, que mais conhece tudo, que anda, que conhece os bairros por nome e localização, e que conhece um pouco do interior, que ninguém conhece o interior todo, até nem o camarada que mora lá conhece, porque o interior é tão grande que ele conhece a realidade daquele nicho dele, né? O interior é muito grande o município, com 800 quilômetros. Mas por mais que a pessoa conheça a cidade, conhece uma cidade, uma metade da cidade apenas, que é essa cidade onde tem ruas com paralelos, que tem sarjeta, que tem meio-fio nas ruas, nas avenidas, que tem pracinha, que tem ponto de ônibus. Isso aí são poucos privilegiados, mesmo nos que moram em bairros, como o próprio bairro São Pedro, o Meudon, a Barra do Imbuí, vamos colocar esses três aqui, o Aberalinha, que está pertinho da gente aqui. Mas essa é uma Teresópolis de poucos. Mais da metade das pessoas que moram de Teresópolis não moram nesses lugares com ruas, com sarjetas, com calçados, com ponto de ônibus à frente. Moram nas vielas, nas servidões, sim, nos lugares, além das servidões, ainda tem gente que mora ainda na curva da servidão, né? Na curva da viela. Então, e essa realidade tem que ser conhecida, tem que ser vista por quem pretende mudar a vida das pessoas, porque um prefeito nada mais é do que um garçom que vai atender os problemas daquelas mesas, né, que estão ali à disposição, a quem ele tem que servir. Então, ele não serve apenas a empresários, à rede hoteleira, à rede de turismo. Claro que é muito importante investir no turismo, na hotelaria, na memória, no patrimônio, tudo são, na saúde, que mexe com todo mundo, na educação, mexe com todo mundo. Mas, além desse bolo global, né, você tem essas realidades que precisam ser olhadas. E essa realidade está só piorando. Quem vive nessa realidade só está tendo dificuldade. Né? Essa vida de imprensa me fez conhecer muito a cidade. E logo no início do jornal, o jornal era muito forte em classificado. Classificado avulso, aquele que pagava R$1 e colocava 3 vezes. Tal. Hoje não tem mais isso, é digital. Mas aí, o que dava de anúncio, dos bairros mais simples, você pega um anúncio do Comari, de um imobiliário, está vendendo apartamento de cobertura, então ele fala que tem isso, tem área de lazer, tem campo, tem tudo, né? E a casa que era daquela casa da pessoa, do operário, do proletário, ela vem assim, quarto, sala, 2 quartos, varanda, cozinha, banheiro, perto da padaria e da rua com ônibus. Perto do ônibus e da padaria. Essa realidade, o político acha que isso não existe. Né? Por que perto? Porque essa casa está numa servidão a 200 metros da rua principal. Né? Já não está nem na rua principal, mas tem o seu valor, contribui, faz parte da cidade, mas para aquela pessoa que mora ali, ter o ônibus perto, ter a escola perto, ter a padaria perto... É muito pouco que ele precisa. É muito pouco que ele precisa. As pessoas... Eu vi uma cena outro dia, assim, que eu parei no carro e vi... Era um dia de muito calor, de tarde, tipo aqueles dias de sol. O pessoal pensa que não faz sol e não faz calor, mas faz, né? Ainda mais depois do asfalto, isso aqui faz muito calor. E aí eu olhei assim, o trânsito parou um pouco, e eu estou vendo um camarada, 2 ou 3 pessoas brigando pela sombra do poste. Olha um abrigo de ônibus num lugar desse, como é que mexe na vida das pessoas? Porque imagina você ficar meia hora, 1 hora esperando o raio do ônibus, que é essa espera hoje, né? Porque estão prometendo um ônibus de graça, mas ninguém está preocupado com voltar o ônibus. Eu estava ouvindo uma conversa no ponto de ônibus outro dia, que eu moro em frente do ponto de ônibus, e o cara falou assim, esses políticos oferecendo passagem de graça no ônibus, coisa que eles não vão prometer. Podiam prometer ou exigir que o ônibus passasse na hora certa. O cara não está querendo passagem de graça, está querendo passar o ônibus na hora certa. Olha, então, ou seja, você tem que falar a língua das pessoas, né? Então, essa realidade que existe, ela é desconhecida da maioria dos políticos, porque o cara que mais conhece só as ruas.
não conhece as servidões, não conhece as vielas, não conhece a cabeça de morro, não conhece a realidade delas, né? E que a cada dia eles estão tendo mais dificuldades. Agora mesmo, quem está na cabeça do morro vai ter hidrômetro, queira ou não, porque a Mangueira Preta vai ser cortada depois da eleição. Não vai, talvez, até o ano que vem já vai, se ninguém tirar essa empresa daí. Porque foi feito um arranjo para alguém cobrar essa água. Você vai deixar de usar a água mineral natural, acabou de nascer, para consumir uma água cheia de químicos, que vem de um rio poluído, e que industrializou para te servir. Então, essas coisas são muito importantes. Isso é a coisa de conhecer a cidade ou não. Conhecer a cidade não é só conhecer os personagens da história da cidade, é conhecer essa realidade que existe. E isso falta muito, até para quem já vive na cidade e conhece o dia a dia dela, que já teve participação política, ele está se amadurecendo, né? Então, e quem não tem essa liga com a cidade, não tem esse conhecimento, pode representar um risco muito grande para a cidade, sim, né? O desconhecimento, e nós temos já na história 2 ou 3 episódios de aventuras. Do eleitor olhou para um cara, gostei desse cara, que não fala nada mal dele, não tem nada para falar mal dele. Claro, ninguém sabe quem ele é. Falar de quem não é fácil. Vai conhecer a história do cara, aí é um abraço, né? É fácil lembrar dos defeitos que o Petro teve como administração. Ficou a olhos vistos, na imprensa, todo mundo viu, vivenciou isso, né? Mas cadê os defeitos das pessoas que são desconhecidas, né? Nós temos um exemplo aí. Em 2018, o eleitor preferiu um sujeito desconhecido e deu no que deu. É bom ficar ligado agora. Olha só. Só para terminar, Hélio, se me permite, tá. Eu acho que é importante você que está aí indeciso, Isso. que pensa no bem da cidade, ter ouvido o que o Vanderlei falou. E também é importante que você veja dos candidatos, aqueles que realmente conhecem a cidade, ou que se cercam de pessoas que conhecem a cidade e podem ajudar na cidade. Entendeu? Não é questão de cargo, não. Então é importante você falar, peraí, olha, o Hélio está aqui, mas ele tem o Vanderlei do lado, tem o Petro do lado. Olha, tem um grupo que puxa vida, pode ajudar a cidade. Ah, não, eu vou pegar o Zé das Couve, que, poxa, ninguém fala mal desse cara, bonzinho, olha, ri para todo mundo, dá tchau para todo mundo. E aí? Amanhã o cara vai chamar mais 500 para vir ajudar a resolver o problema da cidade, daquilo que eles não conhecem. Eu acho que essa questão ela é importante, né? E não estou fazendo campanha para ninguém aqui, até porque nós temos de tudo aqui, né? Tem gente do passado, tem gente do presente, tem gente novo, e a gente questiona os defeitos de todo mundo, né? Então, a função da imprensa é essa, né? É esclarecer as pessoas da volta que ela pode estar levando, né? O processo eleitoral. O candidato tem que buscar o voto, tem que dizer quem ele é e pedir o voto. E a gente está ali para cutucar, não é bem assim não, tá? Isso é mentira, isso não é bem assim. A função da imprensa é essa, de esclarecer as pessoas. O Paulo Ribeiro botou aqui, com tantas boas ideias, Vanderlei, você tinha que ser candidato, você tinha que ter se candidatado. Eu era candidato a ser amigo do Petro, já sou, então eu preciso. O Arthur Nequem botou, o prefeito não está atualizado com as notícias mundiais. Com as notícias mundiais, Arthur, ele está atualizado sim. Ele não está atualizado com as notícias de Teresópolis. O Paulo Ribeiro voltou e fez uma pergunta para o Roberto. Ele pode responder depois do comercial. Será candidato a deputado estadual em 26? Pergunta aqui do Paulo Ribeiro, né? Vamos para o comercial, a gente volta rápido.